Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje, a passagem dos Atos dos Apóstolos, elucida a pregação proferida pelo apóstolo São Pedro, após ter curado, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, um coxo, um paralítico, que ficava sempre na porta formosa do templo. Pedro disse: "Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda." E imediatamente aquele homem começou a andar, começou a se locomover por graça do Espírito Santo. E este milagre, este sinal, começou a despertar muito as pessoas, os transeuntes por ali, que começaram a ouvir de maneira entusiasta a palavra, a pregação proferida pelo príncipe dos apóstolos. E segundo o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, o autor, o evangelista São Lucas, naquele dia, naquele momento, 5.000 homens se converteram à religião, se converteram ao cristianismo. E Pedro começa o seu discurso dizendo: "O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus." Embora o povo tenha entregado, as autoridades à época tenham entregado Jesus a Pilatos, foi entregado à morte, Deus o exaltou. O mesmo Deus que operou por meio de Abraão, Isaac e Jacó, que operou
pelos nossos antepassados, pelos patriarcas, pelos profetas, exaltou o seu Filho Jesus. Como que dizendo que a história da salvação não foi quebrada, mas a história da salvação ela é contínua. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a chegada do Novo Testamento, que é Cristo Jesus. Foi uma preparação para este momento crucial, o momento em que Deus iria salvar, redimir a humanidade através do sangue de seu Filho Jesus derramado na cruz. E esta pregação do apóstolo Pedro e depois também dos outros apóstolos que se juntam a ele, começou a despertar muitas hostilidades, violência, incômodos por parte do sumo sacerdote, dos anciãos, das pessoas que trabalhavam ali no templo. Conquanto, embora muitos sacerdotes também tenham se convertido ao cristianismo, à palavra de Deus. Mas os apóstolos, munidos da graça, munidos do Espírito Santo, eles continuam a pregar o Evangelho, buscando sempre pregá-lo não só com as palavras. Pedro era um homem muito rústico, era um pescador de peixes, e a gente percebe assim como a graça de Deus é necessária para a eficácia da evangelização, da pregação, da propagação da palavra de Deus. Homens que humanamente não são os mais aptos, os mais preparados, mas que são abertos, disponíveis à graça de Deus, e por isso podem fazer maravilhas, como, por exemplo, com algumas palavras, converterem 5.000 pessoas. E assim também, em nossa vida, em nossa caminhada, as pessoas têm esta necessidade, o mundo hoje tem essa necessidade de aprender mais com os olhos, olhando o nosso testemunho, do que com os ouvidos, ouvindo, acolhendo as nossas palavras. Precisamos conjugar perfeitamente as nossas palavras com o nosso testemunho, com as nossas ações, com a nossa prática. E o Evangelho de hoje nos revela mais uma vez a misericórdia, a paciência de Deus para com os seus. Jesus teve misericórdia para com Madalena, para com as outras mulheres, que vão ao sepulcro ainda buscar um corpo morto, que vão terminar de embalsamar o corpo morto de nosso Senhor. Elas ainda não foram iluminadas pela verdade da ressurreição. Elas ainda não se atentaram para aquilo que o Senhor já havia anunciado, que o Filho do Homem sofreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Maria, ao contrário, ela não vai ao sepulcro, ela não vai procurar entre os mortos aquele que está vivo, aquele que reina para todo o sempre. Então Jesus vai ao encontro de Maria Madalena, se revela como Cristo vivo, ressuscitado, pede a esta que também anuncia aos seus irmãos que ele está vivo. Jesus vai ao encontro de Pedro na praia. Pedro vai pescar, volta para a vida antiga. O velho Simão vai ser pescador de peixes quando Deus o chamou para ser pescador de almas. E Jesus vai ao encontro de Pedro e dos outros 6 que estavam com ele. E por 3 vezes, Pedro é chamado a confessar o seu amor por Cristo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. 3 vezes o Senhor pergunta, indaga Pedro,
para por 3 vezes curar a tríplice negação. Se por 3 vezes Pedro negou Jesus antes da cruz, agora após a ressurreição, para ser curado desta chaga, desta ferida, para receber o perdão diante do seu arrependimento, Pedro é chamado também a confessar o seu amor por Cristo por 3 vezes. Nosso Senhor tem paciência para com aqueles 2 discípulos de Emaús, que voltam para casa desanimados, entristecidos, porque também não foram abertos à verdade da ressurreição, não estavam abertos à verdade da ressurreição. E nosso Senhor se coloca como um peregrino, como um viador, um forasteiro, e começa a iluminar a mente, a inteligência deles a partir da Sagrada Escritura. A igreja viu neste movimento, nesta caminhada que Jesus faz com os 2 discípulos de Emaús, até o seu momento ápice, do partir do pão, o sacramento da Eucaristia, a celebração da Santa Missa. Na missa nós temos 2 partes importantes. Nós temos o pão da palavra e nós temos o pão da Eucaristia. E no pão da palavra, Jesus se coloca a caminho conosco. Jesus vai iluminando a nossa inteligência, vai abrindo os nossos corações para que possamos reconhecê-lo plenamente, luminoso, glorificado, transfigurado, através do partir do pão. Esses discípulos, então, fazendo a experiência com o Mestre, na celebração da fração do pão, agora voltam para a comunidade, voltam para a igreja apostólica, porque não tem como a gente fazer a nossa caminhada de fé isolados, longe dos irmãos, fora da comunidade. Somos inseridos numa comunidade, o povo de Deus, e precisamos constantemente sair de Emaús e voltar para Jerusalém, para alimentar a nossa fé, para viver a nossa fé, para nutrir a nossa fé juntamente com os irmãos. Não tem como alimentar a nossa caminhada espiritual de maneira distante, virtual. É necessário a presença, é necessário estarmos diante do Senhor, unidos com os nossos irmãos. E é isso que esses 2 discípulos de Emaús fazem. Voltam para Jerusalém para viver a fé no Cristo glorioso, no Cristo ressuscitado. E o Senhor vai ao encontro deles. Jesus se coloca lá no cenáculo, no meio do cenáculo, e apresenta um dos dons da ressurreição, que é a paz. A paz. A paz esteja convosco. Não é uma simples saudação, mas é de fato uma graça que o Senhor concede, infunde nos seus discípulos, coloca no seu interior, no seu coração, a verdadeira paz. Esta paz que não vem do mundo, esta paz que não vem dos homens, esta paz que não é fruto dos conflitos, das guerras, porque as guerras não podem trazer a paz plena, pode trazer uma paz momentânea, uma paz civil, uma ordem social, mas a paz verdadeira, a paz que de fato nos traz a segurança no interior, no coração, que nos torna serenos até mesmo perante o mar, a tempestade, o mar agitado, a tempestade, as provações, as dificuldades. Esta paz só Deus pode colocar em nosso coração. E esta paz que o Senhor dá aos seus apóstolos e que Ele também nos dá através da celebração da ressurreição, através deste tempo, esse itinerário pascal. Mas não é uma paz inerte, uma paz passiva,
uma paz que nos distancia das provações. Ontem, celebrando a missa do sábado, nós ouvimos o evangelho do mar agitado, os discípulos que se encontram sozinhos na barca, sendo agitada pelos ventos contrários, os ventos impetuosos, violentos. E nosso Senhor vai ao encontro deles e diz: não tenhais medo, eu estou aqui. Deus está sempre conosco. Ele pode não estar dentro da barca, mas Ele está próximo, nada foge do seu controle. Jesus não entrou na barca, mas os conduziu em segurança até a outra margem, até Cafarnaum. Isso significa que Deus muitas vezes não nos livra do problema, mas nos livra no problema, na dificuldade, porque Ele é como um pai responsável. O pai responsável, o pai verdadeiro, o pai pastor, é aquele que não esconde do seu filho as provações, as dificuldades, não apresenta o mundo de conto de fadas, mas é o pai que está a todo momento ao lado do seu filho, como uma mãe. Quando a criança passa, deixa de engatinhar e começa a caminhar, dar os primeiros passos, a mãe deixa a criança soltinha, mas fica atrás, fica pronta para erguer, sustentar, fortalecer a criança. E é assim também que Deus faz conosco. Ele não nos livra do problema, mas Ele quer nos livrar no problema, para que nós cresçamos, para que nós nos fortalecemos, para que nós sejamos melhores. São João nos fala na segunda leitura de hoje que não devemos pecar, não podemos pecar, mas se pecarmos, nós temos, queridos irmãos, um intercessor por nós. Nós temos um advogado, nós temos uma vítima de expiação pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Não podemos pecar. Devemos trilhar o caminho da santidade. Esse é o caminho batismal. Ser santos, ser um outro Cristo para os irmãos, ter Jesus como modelo perfeito para a nossa vida, para a nossa caminhada. Não obstante, tenhamos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas devemos alimentar sempre esta esperança de que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos acolhe, que Ele nos ama e que Ele deseja nos transformar, nos fazer melhores. Somente os corajosos conseguem dar este passo. Somente aqueles que não ficam escondendo as suas limitações, buscando subterfúgios, conseguem de fato, olhando a realidade nua e crua, olhando as suas fraquezas, as suas misérias, as suas limitações, se lançar, se jogar no abismo da misericórdia, do amor, da compaixão de Jesus Cristo, que celebramos tão bem domingo passado, segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Permitamos que o Senhor infunda em nosso coração a paz verdadeira, a paz que tira o nosso sono, uma paz que nos incomoda, que nos agita, que nos impulsiona a caminhar para frente, que nos tira do nosso comodismo, da nossa preguiça espiritual, da nossa preguiça existencial muitas vezes, porque também desistimos em nossa caminhada de existir, de trabalhar, de evoluir, de crescer, de amar, de confiar no outro, no próximo. O Senhor nos convida a receber a sua paz, receber a serenidade. Os discípulos, porque estão com uma mistura de sentimentos, medo, alegria, uma mistura de sentimentos, estão ainda dando muita vazão às suas paixões desordenadas, enxergam em Jesus o que é um fantasma. Tem a mente abalada, a mente turvada, nebulosa, trêmula, como muitas vezes nós ficamos quando
temos pesadelo, não sabemos se era real, se era sonho, a nossa mente que ficou turvada naquele momento. Então depois a gente vai se dando conta da realidade e vai percebendo o que realmente aconteceu. Então os discípulos estão desta forma, eufóricos. E quando nós estamos eufóricos, quando damos muitas vezes vazão para as nossas paixões desordenadas, nem sempre fazemos a escolha certa. Nem sempre optamos por aquilo que é o mais correto. Então o Senhor, sabendo disso, cônscio disso, Ele deseja dar a paz, a serenidade, o equilíbrio para os seus discípulos. Peçamos nesta Eucaristia que o Senhor também nos dê a serenidade, a paz que tanto necessitamos, sobretudo nós que vivemos momentos conturbados, difíceis, onde temos muito barulho, muitas vozes, muitos pensamentos, muitas setas, que nós saibamos, através do discernimento dos Espíritos, que nós saibamos, através da sabedoria do alto, o Espírito Santo de Deus, nós possamos fazer a escolha mais sábia. E a escolha mais sábia, mais certa, é sempre a escolha pela vida, é sempre o caminho traçado por Deus, a história da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo de mais precioso quero agora a ti consagrar.